Eu sou Mira Tovsen. Tenho 34 anos. Na terça passada, cheguei do trabalho e dei de cara com um caminhão de mudança parado bem na minha garagem. Meus pais estavam no jardim da frente e meu irmão já vinha carregando caixas em direção à porta, como se aquele lugar fosse dele. Minha mãe me encarou e soltou: "Ele tem filhos, Mira. Você é solteira. Não precisa de tanto espaço assim." Ela falou alto, para a rua inteira ouvir. Meu pai ficou logo atrás, braços cruzados, concordando com a cabeça, como se aquilo já estivesse decidido, como se eu fosse só uma inquilina na minha própria vida e eles tivessem resolvido não renovar meu contrato. O que eles não sabiam é que eu tenho câmeras de segurança, e tudo estava sendo gravado, inclusive o que os três fizeram na quinta-feira passada, enquanto eu estava no trabalho. Antes de entrar nessa história, se você se identificar, deixa seu like e se inscreve, mas só se fizer sentido para você. E comenta de onde você está assistindo e o horário aí na sua cidade. Agora deixa eu voltar um pouco, 3 anos atrás, quando comprei essa casa e porque minha família nunca acreditou de verdade que ela era minha. Eu comecei na Morrison & Hale Construction logo depois de me formar. Tinha 22 anos, usava bota de segurança que me enchia de bolha nos pés nos primeiros meses, e um capacete enorme que nem cabia direito. Entrei como engenheira júnior de obra, o cargo mais baixo. 8 anos depois, virei gerente de projetos, tocando construções comerciais em 2 regiões. Conquistei esse cargo do mesmo jeito que conquistei tudo na minha vida, trabalhando duro, ficando até mais tarde quando precisava e sem nunca pedir um centavo para minha família. A casa é o modelo Cape Cod, com 3 quartos, na Maple Lane, em Ridgewood. Fachada branca, venezianas pretas e uma varanda que contorna a lateral esquerda. Estava anunciada por 220 mil. Eu dei 20% de entrada, tudo em dinheiro, fruto das economias que juntei desde o meu primeiro salário. A hipoteca está no meu nome. O seguro também. Cada pagamento saiu da minha conta, e só da minha conta. No dia em que assinei a escritura, fiquei sentada no carro, no estacionamento do cartório, e liguei para os meus pais. Minhas mãos ainda tremiam por causa da assinatura. "Mãe, eu comprei uma casa." Silêncio. Depois, ela respondeu: "Que bom, filha, o Kyle está passando por um momento difícil com a Ritter. A gente está preocupado com as crianças." Eu lembro de ficar olhando pro volante. A tinta da minha assinatura nem tinha secado e eu já tinha sido deixada de lado. Passei o endereço para ela. Disse que iria conhecer em breve. Isso faz 3 anos. Eles nunca apareceram. Nunca viram a varanda que eu pintei, o jardim que fiz no fundo, a cozinha que reformei sozinha nos fins de semana. Mas uma coisa eles sempre souberam: quantos quartos a casa tinha. Meu irmão Kyle é 4 anos mais velho. Crescendo, essa diferença parecia de 40. Kyle ganhou o primeiro carro aos 16, um Chevy Blazer usado, pago pelo meu pai na mesma semana em que ele fez aniversário. Eu andava de ônibus. Já o primeiro apartamento do Kyle, depois da faculdade, teve o depósito e 3 meses de aluguel pagos pelo meu pai. Quando eu me formei, ele só disse: "Você é inteligente, Mira. Dá seu jeito." E eu dei. Esse era o problema. Cada vez que eu resolvia tudo sozinha, eles só reforçavam a ideia de que eu não precisava de ajuda. Enquanto isso, o Kyle pulava de emprego em emprego 6 em 10 anos. Já foi vendedor, supervisor de depósito, perito de seguros, trabalhou com jardinagem, e todas as histórias terminavam igual: um chefe que não entendia ele, um colega que implicava, um sistema injusto. Nunca era culpa dele. Nunca. Ele se casou com a Ritter aos 28. Tiveram a Emma, hoje com 8 anos, e o Liam, com 6. 2 crianças incríveis, doces, que mereciam um pai mais estável. Talvez por isso a Ritter pediu o divórcio no ano passado. Ela ficou com a guarda principal. O Kyle ficou com fins de semana alternados, e uma revolta enorme que ele jogava em todo mundo, menos nele mesmo. Meus pais colocaram a culpa na Ritter. "Ela destruiu essa família", minha mãe disse no dia de ação de graças, na mesa, como se eu nem estivesse ali. Meu pai concordou: "Um homem precisa do apoio da esposa." Ela desistiu dele. Ninguém perguntou por que a Ritter desistiu. Ninguém falou das contas atrasadas, dos cartões estourados, das manhãs em que o Kyle nem levantava da cama.
Esses detalhes não combinavam com a história que meus pais contavam há décadas, de que o Kyle era especial e o mundo é que vivia decepcionando ele. 2 semanas antes do caminhão de mudança aparecer, minha mãe me ligou. Aquela ligação mudou tudo. Era uma quarta noite. Eu estava raspando tinta da janela do banheiro quando o celular vibrou na bancada. Mira, a gente estava pensando, essas 4 palavras nunca trouxeram coisa boa na minha família. O Kyle precisa de um lugar. A Heather vai ficar com o apartamento e ele está aqui em casa, mas as costas do seu pai não aguentam mais ele dormindo no sofá. Ela fez uma pausa. Sua casa tem 3 quartos e você mora sozinha. Faz sentido. Eu larguei a espátula. Não, mãe. Aquela casa é minha. Não estou falando para sempre. Só até ele se reerguer. Ele está tentando se reerguer há 15 anos. Silêncio, e então veio a mudança de tom. Eu reconheci na respiração dela, naquele leve travar antes de partir pro emocional. Então você deixaria seus sobrinhos sem casa? A Emma e o Liam moram com a Heather. Eles têm onde ficar. Eles precisam do pai por perto. E o Kyle precisa de espaço para ficar com eles nos fins de semana. Você tem 3 quartos, Mira. 3 para uma pessoa só. Ouvi o telefone sendo passado. A voz do meu pai entrou, mais firme, mais dura. Não seja egoísta, Mira. Família ajuda família. Eu ajudo bastante, pai. Mas não vou abrir mão da minha casa. Ninguém está pedindo isso. Só estamos pedindo para você dividir. Vocês estão pedindo para eu sair da minha própria casa pro Kyle entrar. Estamos pedindo para você pensar em alguém além de você, pelo menos uma vez. Fechei os olhos e respirei fundo. Minha resposta é não. A ligação simplesmente caiu. Nada de tchau, nada de a gente conversa depois. Só silêncio, e o tom contínuo. Fiquei parada no banheiro, com metade da tinta já raspada, pedacinhos espalhados pelo chão, tentando me convencer de que aquilo tinha acabado ali. Não tinha. Passou uma semana. Nenhuma ligação da minha mãe, nenhuma mensagem, nem aqueles versículos passivo-agressivos que ela costumava mandar às 6 da manhã para demonstrar decepção sem precisar dizer diretamente. Nada. E quem cresceu em uma família como a minha sabe, silêncio nunca é neutro. No caso da minha mãe, silêncio nunca foi paz. Era estratégia. Eu tentei ignorar. Continuei indo trabalhar, tocando minhas reuniões, almoçando na mesa, voltando para casa silenciosa como sempre fingindo que aquele aperto no estômago era só estresse. Na quinta-feira, um colega, o Rob, me pegou encarando uma planilha que eu não mexi há uns 20 minutos. Tá tudo bem? Ele perguntou, apoiado na divisória com um café na mão. Coisa de família, respondi. Ele já sabia um pouco sobre o Kyle, eu tinha comentado por alto dias antes. O Rob era o mais próximo que eu tinha de um amigo no trabalho gerente de humor seco, zero paciência para drama. Eles pediram para eu dar minha casa para ele, falei. Ele franziu a testa. Dar sua casa? 3 quartos, só eu, aparentemente faz sentido. E você disse não? Claro que disse. Ele deu de ombros. Então acabou. Eu queria acreditar nisso. Acabou. Mas não tinha acabado. Naquela mesma tarde, no meio de uma reunião de status de projeto, meu celular acendeu. Notificação: movimento detectado na porta da frente. Eu estava a mais de 20 quilômetros de casa, numa sala cheia de gente discutindo detalhes de obra. Não dava para ver na hora. A reunião ainda levou uns 40 minutos. Quando finalmente peguei o celular, a notificação já estava ali fazia quase 1 hora. Eu devia ter aberto antes. No estacionamento, com o carro ligado e o aquecedor tentando vencer o frio de novembro, abri o aplicativo da câmera. O vídeo marcava 14h07. Kyle estava sozinho na minha varanda. Ele olhava para os lados, por cima do ombro, como alguém que sabia que não devia estar ali. Então enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma chave. Minha chave reserva. Aquela que eu tinha deixado com meus pais 2 anos antes, para emergências. Se acontecer alguma coisa, eu disse na época. Ele colocou na fechadura.
A porta abriu. E meu irmão entrou na minha casa como se estivesse escolhendo decoração. A gravação tem 12 minutos. 12 minutos dele andando por todos os cômodos. Abrindo armários. Testando a pressão da água no banheiro. Parando na porta do quarto principal, olhando por um bom tempo, celular na mão, filmando tudo. Movendo a câmera devagar, de um lado para o outro, como se estivesse calculando o espaço, como se já estivesse planejando ocupar cada canto. Ele estava fazendo um inventário da minha casa, da minha vida. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Vi ele andando pela cozinha, passando a mão na bancada que eu mesma instalei. Aí ele abriu a geladeira. Abriu mesmo, olhou lá dentro como se estivesse pensando no que comprar depois. Como se já morasse ali. Depois saiu, trancou a porta e foi embora. Liguei para ele na hora. Caiu direto na caixa postal. Liguei de novo. Nada. Fiquei uns 10 minutos parada no estacionamento, com o carro ligado, assistindo a gravação repetidas vezes. Meu próprio irmão andando pela minha casa, filmando tudo como se fosse corretor preparando anúncio. E a chave, meus pais deram aquela chave para ele. Nem perguntaram. Simplesmente entregaram acesso à minha casa como se fosse deles. Naquela noite, liguei para minha mãe. Fui direto ao ponto. Você deu minha chave reserva pro Kyle? Houve uma pausa. Um segundo a mais do que deveria. Ele só queria ver se a casa funcionária para as crianças. Funcionária para as crianças. Mãe, aquela casa é minha. Você está exagerando, Mira. Ao fundo, ouvi meu pai. Deixa ele olhar, pelo amor de Deus. Deixa ele olhar. Ele não mexeu em nada, mas andou por todos os cômodos com uma câmera. Foi você que mandou ele fazer isso? A voz dela ficou mais tensa. A gente está tentando resolver um problema. Seu irmão está dormindo no nosso sofá. Ele tem 2 filhos que precisam de um quarto quando vão visitá-lo. Você tem espaço. Eu não entendo por que isso é tão complicado. Porque é meu. Eu comprei. Eu pago. Meu nome está em tudo. E família não significa nada? Família não entra escondida na casa dos outros enquanto a pessoa está trabalhando. Ela ficou em silêncio. Só dava para ouvir a TV ao fundo, um programa qualquer com aplausos e música. Meu pai resmungou algo que não entendi. Depois ela voltou, com a voz mais suave, aquele tom que ela usa quando tenta mudar a direção da conversa. Ele só estava olhando, querida. Ninguém vai fazer nada sem a sua permissão. Mas isso era mentira. Eu tinha visto. Vi o Kyle testando a chave, passando por cada cômodo, registrando tudo. Aquilo não foi uma visita casual. Foi reconhecimento. E meus pais autorizaram. Eles já tinham decidido tudo. Só faltava me tirar do caminho. Desliguei. Fiquei sentada no meu sofá na minha sala, na minha casa olhando para a parede. Não troquei a fechadura naquela noite. Parte de mim queria, mas outra parte queria ver até onde eles iriam. Na quinta-feira seguinte, aconteceu de novo. Mesmo horário, começo da tarde, quando eu sempre estou na obra. Dessa vez, meu celular vibrou no meio de uma concretagem. Me afastei da equipe e olhei na hora. Notificação: pessoa detectada na porta da frente. Abri a câmera ao vivo. Geraldi Tovsen. Dona Tovsen. Kyle Tovsen. Os 3 na minha varanda. Meu pai já estava com a chave na mão. Ele abriu a porta. Kyle entrou logo atrás, carregando uma sacola de loja de material de construção. Minha mãe ficou do lado de fora por alguns segundos, olhando a rua para um lado e para o outro, depois entrou também e fechou a porta. Eu estava em uma obra, a mais de 20 quilômetros de casa, vendo minha própria família entrar na minha casa sem permissão. Meu celular tremia. Na verdade, eram minhas mãos que tremiam. A câmera interna do corredor flagrou o Kyle ajoelhado na porta da frente com uma chave de fenda. Ele tinha um novo conjunto de fechadura trinco e maçaneta, acabamento em latão, ainda na embalagem e estava substituindo a minha.
Meu pai ficava em pé atrás dele, braços cruzados, supervisionando como se fosse mais um projeto, como se estivessem só consertando uma torneira com vazamento. Minha mãe circulava pela casa carregando uma caixa de papelão. Ela disse que seria para o segundo quarto. Eu a vi tirar um ursinho de pelúcia pequeno, um cobertor dobrado com dinossauros desenhados e um par de galochas minúsculas. Ela foi organizando tudo no chão, perto do armário. Eles estavam montando um quarto infantil na minha casa. Enquanto eu estava no trabalho, capturei cada detalhe. Salvei cada clipe. Minhas mãos não paravam de tremer, mas minha mente estava cristalina. Vi meu pai carregando o ursinho da minha sobrinha para a sala como se fosse dele. 14 minutos de gravação, cada segundo registrado, cada rosto visível. Janete Calava mora ao lado desde que me mudei. Tem 68 anos, é advogada aposentada de imóveis, cabelo grisalho preso em um coque baixo e um olhar capaz de interrogar alguém a metros de distância. Ela estava podando suas hortênsias quando cheguei em casa naquela noite. Devia parecer que eu tinha passado por alguma coisa, porque ela largou a tesoura e veio falar comigo antes mesmo de eu fechar a porta do carro. Mira, o que aconteceu? Mostrei a gravação ali mesmo na minha garagem. Ela assistiu 2 vezes sem dizer uma palavra. Depois levantou o olhar por cima dos óculos de leitura. Isso é invasão criminosa. Usaram uma chave sem seu consentimento atual, entraram na sua casa e mudaram as fechaduras. Neste estado, isso é, no mínimo, um crime de classe A. Mas são meus pais, Janete, e essa é minha casa. Ela devolveu meu celular. Veja o que você faz. Primeiro, não confronte eles ainda. Deixe as provas se acumularem. Segundo, salve cada segundo dessa gravação em um lugar que eles não tenham acesso nuvem, HD externo, ou ambos. Terceiro, chame um chaveiro hoje à noite e troque todas as fechaduras. E quarto, se eles voltarem, você liga para a polícia e registra uma notificação formal de invasão. Uma notificação de invasão contra seus próprios pais. Contra 3 adultos que entraram na sua propriedade sem autorização e mudaram suas fechaduras. A parte familiar é problema deles. A parte legal é sua. Ela apertou meu braço. Mão pequena, quente e firme. Querida, amor não te dá direito sobre a fechadura da sua porta. Assenti, entrei e liguei para o chaveiro. Mas continuava pensando no que a Janete disse. Uma notificação de invasão vira registro público. Em uma cidade do tamanho de Ridgewood, registro público significa que todo mundo fica sabendo. O chaveiro chegou às 7h30. Mike, da Ridgewood Hardware. Ele já tinha trabalhado em 3 dos meus projetos de construção. Quando mostrei a escritura e minha identidade, ele não fez perguntas, apenas assentiu e começou o serviço. Porta da frente, porta dos fundos, entrada lateral da garagem, novos trinco, novas maçanetas, novas chaves, 3 conjuntos, todos meus. Alguém colocou uma fechadura nova nessa porta da frente recentemente, disse Mike, segurando a fechadura que o Kyle tinha instalado. Latão barato, ainda brilhando. Essa não é a original. Eu sei, respondi. Ele me olhou por um instante e terminou o trabalho sem dizer mais nada. Paguei em dinheiro e ele foi embora. Encontrei a caixa do Kyle no segundo quarto, o ursinho de pelúcia, o cobertor com dinossauros, as galochas minúsculas, alinhados na parede. Peguei tudo com cuidado, levei para a garagem e coloquei na bancada de trabalho. Não joguei nada fora. Eram coisas dos meus sobrinhos. Não tinha raiva das crianças. Instalei uma segunda câmera, pequena, cobrindo a porta dos fundos, e testei todos os feeds no celular. Cada ângulo coberto, cada entrada monitorada. Depois, sentei na varanda no escuro e abri a gravação daquela tarde mais uma vez. Já tinha assistido 6 vezes, mas havia um momento ao qual eu sempre voltava. Perto do final, antes deles saírem, minha mãe estava no corredor e disse algo pro Kyle. O áudio estava fraco, mas aumentei o volume ao máximo e encostei o celular no ouvido. Ela vai superar. Sempre supera. Coloquei o telefone no meu colo e olhei para a rua vazia. A voz da minha mãe, gravada no meu próprio corredor, dizendo pro meu irmão que meus sentimentos não importavam, que nunca importaram. Sexta-feira de manhã, 6h42.
O grupo da família no WhatsApp, aquele que minha mãe criou 3 natais atrás e que ninguém sai porque sair seria um tapa na cara, acendeu com uma mensagem de Dona Tovsen. Por favor, rezem pela nossa família. Mira está se recusando a ajudar o irmão e seus filhos em um momento de necessidade. Pedimos com amor e ela respondeu com egoísmo. Por favor, nos mantenham em suas orações. 13 pessoas no grupo. Tias, tios, primos, a irmã da minha avó, gente que me manda cartões de aniversário e me vê na Páscoa. As respostas começaram a chegar em menos de uma hora. Tia linda, ó, dona, que pena. Família precisa se apoiar. Tio Steve, que vergonha. O Kyle já passou por muita coisa. Minha prima Raquel me mandou mensagem privada. Ei, o que está acontecendo? Sua mãe parece muito chateada. Não respondi nada. Abri cada mensagem, li e salvei tudo. Prints, todos. Então o Kyle me mandou direto: vamos, Mira. É só uma casa. Eu tenho filhos. Só uma casa. 8 anos de horas extras, cada centavo contado, cada sacrifício pesado. Só uma casa. Coloquei o celular com a tela virada para baixo no balcão e fiz café. Bebi devagar. Fui trabalhar. Fiz uma inspeção no canteiro, aprovei o cronograma da estrutura e comi um sanduíche na minha mesa ao meio-dia. Às 16h15, mais uma mensagem da minha mãe. De novo no grupo da família: vamos aí no sábado com o caminhão de mudança. Isso vai acontecer, goste ou não, Mira. Kylie e os filhos merecem um lar estável. Li 3 vezes. Tranquei o celular e dirigi para casa. Sábado era amanhã. Eles realmente iam aparecer com um caminhão e esperavam que eu saísse do caminho. Eles não me conheciam nada. Vou fazer uma pausa aqui. Se você está assistindo e já teve sua família tratar o seu anão como sugestão, como se seus limites fossem apenas inconvenientes, precisa apertar o botão de se inscrever. Não por minha causa, mas por cada pessoa assistindo que precisa ouvir que anão é uma frase completa. E se você já passou por algo assim, conta nos comentários, o que tentaram tirar de você? Eu leio cada comentário. Chegou o sábado e eles realmente apareceram. Na tarde de sexta, fui até a casa da Janete. Ela já tinha café pronto. Sempre tem. Mantém a cafeteira aquecida até às 5. Diz que é para ela, mas sempre tem 2 xícaras na mesa. Sentamos na varanda telada. O ar cheirava a folhas molhadas e fumaça de madeira vinda de algum lugar na rua. Contei ela sobre a mensagem do grupo, sobre o caminhão chegando no sábado. Janete mexeu o café e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: meu irmão tentou ficar com a casa dos meus pais depois que eles morreram. 1994, tive que ir ao tribunal eventualmente. Mas o pior não era o tribunal. O pior era aceitar que meu irmão não me via como irmã. Ele me via como um obstáculo entre ele e o que queria. Fitei minha xícara. Ela acabou de descrever minha família inteira em uma frase. Janete disse: se eles aparecerem amanhã, você tem todo o direito de chamar a polícia. Essa propriedade é sua. Eles não têm nenhum direito legal, nenhum contrato, nada verbal. Se recusarem a sair, é invasão. E se eu registrar uma notificação de invasão, isso vai para registro público. Redwood, população 9.000. As pessoas vão saber. Ela olhou para mim por cima dos óculos, mas as pessoas já sabem, Mira. Sua mãe tem espalhado tudo nesse grupo. Você não é quem tornou público. Ela deixou o café na mesa. Domingo é aniversário do seu pai, né? No salão da igreja. Assenti. Você não precisa ir, mas se for, leve os fatos porque sua mãe já vai ter a história moldada antes mesmo de você entrar. Dirigi para casa e fiquei na minha garagem por um tempo, observando a luz da varanda acender no entardecer. As pessoas que te amam não precisam de ordem judicial para respeitar sua porta. Janete tinha dito isso. Eu não parava de repetir na minha cabeça. Rob me encontrou no diner da Franklin Street. Sexta-noite, cabines de vinil, café com gosto de que foi passado na época do Carter. A gente vinha se encontrando ali a cada 2 semanas desde que comecei na Morrison e Ali.
Sem pauta, só comida e sinceridade. Mostrei a gravação no meu celular. Ele assistiu sem piscar. Depois apoiou o celular na mesa e me olhou do jeito que olha para logs de servidor que não batem. Isso é invasão e arrombamento. É minha família. É sua casa. Essas duas coisas não são a mesma coisa. Ele deu uma mordida no hambúrguer, mastigou e apontou uma batata frita para mim. Você já fez backup disso? Tá no meu Ring Cloud. Essa é uma cópia. Se algo acontecer com sua conta ou alguém descobrir sua senha, acabou. Ele tirou a mochila do laptop. Me empresta seu celular por 5 minutos. Fez backup da gravação em 2 drives na nuvem separados e copiou para um pendrive que ele carregava na mochila. Os caras de te carregam pendrives como outras pessoas carregam balas de hortelã. 3 cópias. Ninguém apaga isso. Rob, não tô tentando montar um caso criminal. Eu sei. Ele passou as mãos no guardanapo. Mas se eles negarem tudo no aniversário do seu pai, se sua mãe contar para a igreja inteira que você tá mentindo, você tem o vídeo. Não vou armar uma emboscada pro meu pai na festa de aniversário dele. Não disse emboscada. Disse, se eles mentirem, você tem a verdade. Ele abriu o laptop e instalou o AirPlay no meu celular para eu poder transmitir em qualquer tela por perto. Caso precise mostrar numa tela maior que é de 5 polegadas. Sorri pela primeira vez em dias. Não vou precisar disso. Ele deu de ombros. Claro que não. Sábado de manhã, 8h45. Sentei na varanda com uma caneca de café, observando a rua. O ar estava fresco e parado, aquele tipo de manhã no final do outono, em que a luz bate nas árvores em ângulo baixo e tudo parece dourado, calmo e passageiro. Eu tinha dormido umas 3 horas. Já tinha conferido cada fechadura 2 vezes. As câmeras estavam ligadas. A escritura estava na pasta no balcão da cozinha, ao lado da minha identidade e do extrato do financiamento. Às 9h02, ouvi antes de ver o ronco baixo de um motor de caminhão virando na Maple Lane. Depois o chiado do freio a ar. Um caminhão UAU, daqueles de 14 pés, parou na calçada em frente à minha casa. Kyle estava ao volante. Atrás do UAU, a Ford F-150 cinza do meu pai. Pai dirigindo. Mãe no banco do passageiro, óculos escuros, bolsa no colo como se estivesse indo para a igreja. Não me mexi. Sentei na varanda e observei eles estacionarem. Kyle desligou o motor e desceu. Foi até a traseira do UAU e levantou a porta de rolagem. Dentro, móveis, estrutura de cama, caixas empilhadas em 3 camadas, bicicleta infantil com rodinhas, luminária, micro-ondas. Ele tinha empacotado uma casa inteira. Meu pai saiu do caminhão, esticou as costas, olhou para casa, minha casa, e ajustou o cinto. Caminhou em direção à varanda com a postura de quem espera ser obedecido. Certo, Mira, não vamos complicar. Mais adiante, Janete acabava de sair com a mangueira do jardim. Ela estava na própria entrada de casa, observando a cena. Do outro lado da rua, a senhora Henderson pegava sua correspondência. O casal Martinez, vizinhos, parou no meio de colocar os filhos na minivan. Minha mãe saiu do caminhão, olhou para mim como se eu fosse o problema e então disse algo que mudou tudo. Ela ajeitou o casaco, caminhou até o centro do gramado, meu gramado, e falou com aquela voz que usa nos almoços da igreja, aquela que é feita para ser ouvida por todos. Mira, não se faça de idiota. Ele tem filhos. Você está sozinha. Essa casa é um desperdício com você. A palavra caiu como um tapa. Desperdício. Não a subutilizada, não a maior do que precisa, desperdiçada. Como se minha vida nessa casa, anos de trabalho, pagamentos da hipoteca, fins de semana retilhando e pintando e construindo algo com minhas próprias mãos, não significassem nada porque eu não havia produzido netos. A senhora Henderson largou a correspondência e ficou parada na varanda. A família Martinez parou de colocar as crianças na minivan. Janete desligou a mangueira do jardim. Meu pai subiu o caminho e ficou ao lado da minha mãe. Criamos você. Te demos tudo. Isso é o mínimo que você pode fazer.
Kyle ficou encostado no uau, braços cruzados, relaxado, sorrindo, como se o veredito já estivesse dado e ele só aguardasse a papelada. Olhei para os três: meu pai no caminho de entrada, minha mãe no meu gramado, meu irmão na calçada, e senti algo mudar dentro do meu peito. Não raiva, não tristeza, algo mais frio, mais claro. Minha mãe se virou para a senhora Henderson, do outro lado da rua, e elevou um pouco a voz: desculpe que você tenha que ver isso. Minha filha, está sendo muito difícil. Só estamos tentando ajudar as crianças do irmão dela a terem um lar estável. Ela estava atuando ali, na minha frente, diante dos vizinhos. Construindo a narrativa, a mãe altruísta, a filha ingrata, o pobre irmão com seus pobres filhos. Coloquei minha caneca de café no corrimão da varanda. Levantei-me. Desci os degraus devagar. 3 passos, sem pressa. Parei na calçada, a cerca de 2 metros dos meus pais. Perto o suficiente para falar normalmente. Perto o suficiente para ser ouvido por todos os vizinhos por perto. Esta é a minha casa. Minha voz estava firme. Não ensaiei nada, mas as palavras saíram como se eu as tivesse guardado por 34 anos. Meu nome está na escritura. Paguei com meu próprio dinheiro. Nenhuma pessoa desta família contribuiu com um único centavo. O maxilar do meu pai se apertou. Não nos desrespeite. O respeito é uma via de mão dupla, pai. E você acabou de trazer um caminhão de mudança para minha casa sem minha permissão. O rosto dele ficou vermelho. Não era vergonha, era raiva. Gerald Tovsin era um homem que dava ordens. Não as recebia, e certamente não aceitava ser corrigido pelo filho mais novo em uma calçada pública. Kyle deu um passo à frente. Vamos, Mira. Não seja assim. Assim como alguém que possui a própria casa. Ele abriu a boca, fechou. Não estava acostumado a eu me impor. Nenhum deles estava. Por 34 anos, eu tinha sido quem absorvia, quem se ajustava, quem engolia o que fosse. Minha mãe cruzou os braços. Você vai se arrepender disso, Mira. Quando estiver velha e sozinha e ninguém ligar, vai se lembrar de hoje. Talvez, mas hoje ainda tenho uma casa, e ela é minha. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa na pele. Janete estava na entrada da própria casa, braços soltos ao lado do corpo, observando. A senhora Henderson continuava na varanda. O casal Martinez estava ao lado da minivan, as crianças quietas nas cadeirinhas. Ninguém na rua falou uma palavra, mas todos ouviam. Meu pai mexeu no bolso e tirou uma chave. Caminhou por mim em direção à porta como se eu não estivesse ali, como se eu não tivesse acabado de dizer que aquela era minha casa. Colocou a chave na fechadura e girou. Nada. Tentou de novo. Nada. Kyle correu por trás dele, tirando sua própria chave. A nova. A que combinava com a fechadura que ele tinha instalado na quinta-feira passada. Ele passou pelo pai e tentou. Também não funcionou. Meu pai recuou, olhou para a porta, olhou para mim. Mira, você trocou as fechaduras. Eu as troquei de volta depois que seu filho trocou na quinta-feira passada. O ar ficou parado. A mão de Kyle caiu ao lado do corpo. Ele olhou para a porta como se ela o tivesse traído pessoalmente. O rosto do meu pai passou por 3 expressões em 2 segundos: confusão, reconhecimento e algo que parecia muito com medo. Minha mãe ainda no gramado. Do que você está falando? Quinta-feira. Mãe, 14h14. Vocês 3 entraram na minha casa. Kyle trocou a fechadura e a maçaneta enquanto o pai supervisionava. Vocês trouxeram uma caixa de coisas infantis e colocaram no meu quarto extra. Eu estava no trabalho. Ninguém me pediu permissão. Isso não. Está na câmera. 3 palavras. Eu as disse baixinho. Mas a forma como o rosto do meu pai ficou branco, como se o sangue tivesse descido direto pelos sapatos, foi mais impactante do que qualquer coisa que eu tivesse dito na vida. Kyle olhou para o pai. O pai olhou para o chão. A boca da mãe se abriu e se fechou. Atrás de mim, ouvi a voz calma e clara de Janete, da entrada da casa dela: sugiro que você saia da varanda agora, Gerald.
Ninguém se moveu. O vento de novembro empurrou algumas folhas secas pelo gramado. O som delas raspando no concreto era o mais alto da rua. Meu pai se recompôs primeiro. Endireitou-se, puxou os ombros para trás e me lançou o olhar que usou durante toda a minha infância. O olhar que dizia: eu sou o pai. Esta conversa acabou. Vou chamar a polícia contra 3 pessoas invadindo minha propriedade. Tirei o celular do bolso de trás e disquei 190. Meu polegar estava firme. Minha voz estava firme. A atendente da emergência perguntou qual era o problema. Estou no 114 da Maple Lane. 3 pessoas estão na minha propriedade com um caminhão de mudança. Pedi para saírem e estão se recusando. Minha mãe começou a chorar. Não eram lágrimas discretas. Era a performance completa. Mãos cobrindo o rosto, ombros tremendo. Ela se virou para a varanda da senhora Henderson e soluçou alto o suficiente para toda a rua ouvir. Como você pode fazer isso com a gente? Somos seus pais, Mira. Nós te demos a vida. Kylie chutou o degrau da varanda. Isso é loucura. Ela é louca. Meu pai não disse nada. A mandíbula trabalhava, rangendo de um lado para o outro, mas nenhuma palavra saía. Ele estava fazendo as contas, câmeras, fechaduras trocadas, evidências. Um pouco mais adiante, 2 vizinhos saíram de casa. Senhor Padilla, 3 portas adiante, com um filho adolescente atrás, e uma mulher que eu já tinha visto, mas nunca conheci direito, de roupão na entrada da casa dela. Janete caminhou até a borda do terreno dela, perto da cerca baixa que separa nossos quintais. Olhou para mim e falou claramente, alto o suficiente para todos ouvirem: eu vi tudo, Mira. Posso dar um depoimento, se precisar. Minha mãe virou a cabeça rapidamente para Janete. Por um segundo, as lágrimas pararam. Fúria pura, rápida como um flash, depois enterrada sob outro soluço. A atendente informou que uma viatura estava a caminho, com chegada prevista em 10 a 12 minutos. Os 11 minutos mais longos da minha vida estavam prestes a começar. Enquanto esperávamos, minha mãe entrou em ação. Cruzou o gramado até a cerca da senhora Henderson, ainda chorando, e apertou a mão da mulher através das ripas. Ela está expulsando o próprio irmão e os filhos dele, meus netos, Diane. Eles não terão para onde ir. A voz dela falhou nos momentos certos. Dona Tove sentia ensaiado aquele sofrimento, talvez sem perceber, mas sua vida inteira ensinou-a a mostrar dor de um jeito que fizesse os outros se sentirem culpados por não consertar a situação. Diane Henderson parecia desconfortável. Ela apertou a mão da minha mãe, mas não disse nada. Gerald estava junto ao caminhão, braços cruzados, mandíbula cerrada. Não falava desde a ligação para a polícia. Observava-me como se olhasse para um estranho, medindo, recalculando. Kylie pegou o celular e ligou para alguém no viva voz. A voz da tia Linda ecoou pelo gramado. Como assim ela chamou a polícia? Em você, tia Linda? Kylie falou alto, para que toda a rua ouvisse. A Mira está chamando a polícia porque tentamos mudar eu e as crianças para a casa dela, que está vazia. Uma vozinha pelo alto-falante, afiada como um tapa. Mira, que vergonha. Não respondi. Fiquei na minha varanda e esperei. Então Janete atravessou a cerca baixa e entrou no meu gramado. Movia-se com a calma deliberada de uma mulher que passou 40 anos em tribunais. Parou na frente da minha mãe. Dona, sou sua vizinha há 12 anos. Semana passada, você me disse bem aqui nesta calçada que a Mira concordou em deixar o Kylie se mudar, que ela estava feliz com isso. Janete fez uma pausa. Deixou as palavras caírem. Ela nunca concordou. Você mentiu na minha cara. As lágrimas da minha mãe pararam. A boca se abriu. Nada saiu. Foi a primeira fissura na parede que ela tinha construído. A viatura chegou às 9h24. 2 policiais. A primeira a sair foi uma mulher alta, a oficial Rives, segundo sua placa. Ela analisou a cena com um olhar lento e completo. Caminhão da UAU, caminhonete Ford, 3 adultos no gramado, uma mulher na varanda, vizinhos se reunindo, e uma advogada aposentada no meio de tudo como se fosse a árbitra. Quem chamou? Perguntei. Eu.
Dei um passo para fora da varanda e encontrei-a na calçada. Sou a proprietária, Mira Tovsen. Essas 3 pessoas são meus pais e meu irmão. Pedi que saíssem. Eles não querem. Você tem prova de propriedade? Entreguei a escritura e minha carteira de motorista. Ela olhou para ambos, conferiu nome e endereço, e devolveu. Senhora, você é a única proprietária deste imóvel. Sim. Ela se virou para meu pai. Senhor, a proprietária pediu que vocês saíssem. Precisa sair. A voz dele saiu tensa, como se segurasse algo. Oficial, isso é assunto de família. Estamos apenas tentando ajudar meu filho a encontrar moradia. Entendo, senhor, mas a dona do imóvel tem o direito de decidir quem entra em sua casa. Ela pediu que saíssem. Kylie deu um passo à frente. Ela é minha irmã. Só preciso de um lugar para meus filhos. A oficial Rives ergueu a mão, firme, mas sem grosseria. Isso não muda a lei de propriedade. Se a dona do imóvel quer que você saia, precisa sair. Minha mãe caiu dramaticamente no degrau da varanda, uma mão no peito. Isso é típico dela, transforma todos contra nós. A oficial Rives olhou para minha mãe e depois para mim. O rosto estava profissionalmente neutro, mas consegui perceber algo nos olhos dela. Ela já tinha visto isso antes. A mesma cena, nomes diferentes. Senhora, disse a minha mãe, preciso que se levante e vá para a calçada, por favor. Minha mãe fez uma última tentativa, agora em pé na calçada. Maquiagem borrada. Apontou para mim e levantou a voz para todos a 50 metros, ela está mentindo. Concordou com isso semanas atrás. Kylie pode olhar a casa. A oficial Rives olhou para mim. Senhora, quer acrescentar algo? Desbloqueei meu celular, abri as gravações do ringue da última quinta-feira e entreguei à oficial Rives. Isso foi gravado em minha casa na quinta-feira, às 14h14. Eu estava no trabalho. Nunca autorizei ninguém a entrar. Ela apertou o play. Observei os olhos dela acompanharem a tela, Gerald abrindo a porta da frente, Kylie ajoelhado com uma chave de fenda e um novo conjunto de fechaduras, Dona entrando com uma caixa de pertences infantis. 12 minutos de entrada não autorizada, cada segundo registrado, tudo claro e datado. O segundo policial se inclinou para assistir. Nenhum dos dois falou até o vídeo terminar. A oficial Rives olhou para meu pai. A voz agora tinha outro tom, ainda profissional, mais firme. Senhor, esta gravação mostra que você entrou neste imóvel sem consentimento da proprietária e trocou as fechaduras. Isso poderia ser considerado invasão de propriedade e entrada não autorizada. O rosto do meu pai ficou branco. O mesmo branco sem vida de quando eu disse está nas câmeras, só que agora havia uma policial falando isso e metade do bairro assistindo. Kylie recuou 3 passos e esbarrou na wall. Minha mãe não disse nada. Pela primeira vez em toda a minha memória, Dona Tovsen não tinha absolutamente nada a dizer. Janete, parada perto da cerca, falou. Oficiais, posso fornecer um depoimento confirmando que a proprietária nunca consentiu com nada disso. Sou advogada aposentada. Dona Tovsen me disse na semana passada que Mira tinha concordado. Isso é falso. O segundo policial abriu seu bloco de notas. A oficial Rives deu a última instrução. Preciso que todos vocês saiam da propriedade agora. Levem o caminhão. Kylie foi o primeiro a se mover. Fechou o portão da UOL sem dizer uma palavra, entrou na cabine e ligou o motor. Não olhou para mim. Ficou olhando fixo à frente, através do para-brisa, como alguém tentando desaparecer. Minha mãe caminhou até a caminhonete do meu pai com passos rígidos, abriu a porta do passageiro, entrou e fechou com tanta força que o veículo todo balançou. Meu pai foi o último a ficar na calçada. Olhou para mim e, por um instante, vi algo por trás da raiva, algo velho, cansado e perdido. Mas desapareceu, substituído pela mesma máscara dura que ele usava durante toda a minha vida. Virou-se sem uma palavra e caminhou até sua caminhonete. Motor ligado, ré, e se foi. Me virei para a oficial Rives. Gostaria de registrar um aviso formal de invasão de propriedade. Ela assentiu. Vamos documentar tudo.
o incidente de hoje e as imagens da última quinta-feira. Você receberá uma cópia para seus registros. Se algum deles voltar sem sua permissão explícita, podemos abrir um processo. Obrigada. Ela me entregou um cartão e foi embora. A rua ficou silenciosa. Os vizinhos foram voltando para dentro, um a um. O Sr. Padilla me acenou. A Sra. Henderson permaneceu na varanda por um bom tempo, depois entrou. O casal Martinez terminou de colocar as crianças na minivan. E antes de subir no banco do motorista, Sofia Martinez olhou para mim e fez com a boca: "Está bem?" Eu balancei a cabeça. Janete se aproximou e colocou a mão no meu ombro. "Você fez a coisa certa, Mira." Agradeci, entrei, tranquei a porta atrás de mim, fui até o sofá, sentei no chão à frente dele e chorei. Não chorei porque perdi minha família. Chorei porque finalmente enxerguei o que eles sempre foram. Preciso respirar um pouco aqui. Aquele sábado foi o dia mais difícil que eu tive em muito tempo. Mas quero te perguntar algo: você já precisou escolher entre manter a paz ou manter a si mesmo? Porque é disso que se trata. Deixe um comentário, só uma palavra: paz ou eu. Me conte para onde você se inclinou. E se isso bateu perto de casa, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Eles não vão aprender isso em um livro de autoajuda. Eles vão aprender ouvindo uma história. Ok? A próxima parte é o que aconteceu na festa de aniversário do meu pai, no domingo de manhã seguinte. Acordei às 5, fiquei olhando para o teto e passei 2 horas discutindo comigo mesma. Não vá. Fique em casa. Deixe que contem a história que quiserem. Mas eu sabia o que aconteceria se ficasse em casa. Minha mãe estaria naquele salão da igreja, cercada por 40 pessoas, contando a versão dos fatos em que eu seria a vilã. Diria que chamei a polícia contra meus próprios pais. Omitiria as fechaduras, o vídeo, a UOL, a chave reserva e a frase "ela vai superar." Ela sempre supera. Se eu não estivesse lá, a versão dela seria a única que existiria. E numa cidade como Ridgewood, a primeira história que as pessoas ouvem é a que elas acreditam. Me vesti, blusa azul marinho, calça social, minhas botas boas. Parecia profissional porque sou profissional e porque sabia que minha mãe estaria atenta a qualquer sinal de fraqueza. Cabelo bagunçado, olhos vermelhos, roupa amarrotada, e ela usaria isso contra mim. Coloquei a cópia da escritura na bolsa, conferi a bateria do celular 92%, vídeo carregado, modo avião ativado. A voz do Rob ecoava na minha cabeça: "Se eles mentirem, você tem a verdade." Janete mandou mensagem às 8 horas: "Você não precisa ir." Respondi: "Eu sei. É por isso que eu vou." O salão da igreja ficava a 10 minutos de carro. Paredes de bloco pintadas de creme, luzes fluorescentes, mesas dobráveis com toalhas de papel, uma faixa atrás do salão dizendo "Feliz Aniversário", Geraldia em azul e dourado, pratos de papel, um bolo da padaria na Maine, cerca de 30 ou 40 pessoas, família, igreja, amigos, alguns vizinhos, meu mundo comprimido em um só lugar. Não fui para fazer as pazes. Fui porque o silêncio é como eles vencem. No momento em que atravessei a porta, senti aquilo, aquela queda sutil de temperatura quando uma sala cheia de gente já ouviu uma história sobre você. Tia Linda servia limonada na mesa de lanches. Me viu, largou o copo e virou de costas. Tio Steve, perto do bolo, me cumprimentou com aquele aceno obrigatório, breve, como se fosse com um atendente de pedágio. Prima Raquel começou a se aproximar, mas parou ao ver a expressão de tia Linda. Olhou para o prato e ficou onde estava. A sala não era hostil, exatamente. Era ensaiada, polida. Cada um tinha sua posição, e a minha estava clara: eu era a filha que chamou a polícia. Minha mãe sentava na cabeceira da mesa com Kylie. Vestia seu melhor domingo, um cardigan creme com um colar de cruz dourada, aquele que só usa quando quer que todos lembrem que é uma mulher de fé. Kylie estava ao lado dela, Emma no colo, Liam do outro lado colorindo o jogo americano com lápis de ser a imagem perfeita de um pai dedicado, um homem necessitado, um homem inocente injustiçado por sua própria irmã. O pastor David Greenfield atravessou o salão e apertou minha mão. Cheirava a loção pós-barba e giz. O aperto de mão era caloroso, mas os olhos, cautelosos. Fico feliz que você tenha vindo, Mira.
Não é bom te ver. Não estou feliz que você está aqui. Fico feliz que tenha vindo. Como se minha presença fosse um favor, não algo óbvio. Sentei-me em uma mesa vazia perto da parede do fundo. Uma cadeira dobrável, um prato de papel sem nada em cima. Kyle passou por mim a caminho da mesa de café. Chegou perto, só o suficiente para eu ouvir: "Você realmente apareceu depois do que fez?" Olhei para frente, sem me mover. Depois do que fiz? Ele se afastou. Fiquei sozinha, esperando. Depois da oração inicial, minha mãe se levantou. Segurava um copo plástico com ponche e um papel dobrado. As mãos firmes. Ela já tinha feito isso centenas de vezes: discursos em almoços da igreja, elogios fúnebres, bênçãos de feriado. Dona Tovsen dominava a sala quando queria. Quero agradecer a todos por estarem aqui para celebrar Gerald. 40 anos de casamento, 3 netos lindos, uma vida inteira colocando a família em primeiro lugar. Ela fez uma pausa, olhou ao redor com olhos suaves, daquele tipo de olhar que diz: "Vou compartilhar algo doloroso e preciso que vocês me sustentem." Este ano foi difícil para nossa família. Gerald e eu sempre tentamos cuidar igualmente de todos os nossos filhos. Tentamos ensinar que a família vem primeiro. Ela engoliu em seco. Mas às vezes uma criança esquece o que significa família. Ela olhou diretamente para mim. Cada cabeça na sala acompanhou o olhar. Fiquei imóvel. As mãos apoiadas na mesa. O coração batendo forte, mas o rosto sem revelar nada. 8 anos em canteiros de obras, gerenciando equipes, lidando com inspetores, mestres de obra e clientes que queriam gritar. Você aprende a dominar uma sala só com postura. Quando sua própria filha chama a polícia contra você, a voz dela quebrou de forma calculada. Quando ela se recusa a ajudar os filhos do irmão a ter um lar estável, parte o coração de uma mãe. Um murmúrio percorreu a sala. Tia Linda pressionou um guardanapo nos olhos. Tio Steve balançou a cabeça lentamente. Uma mulher do coral da igreja cobriu a boca com a mão. Minha mãe se sentou. Meu pai apertou a mão dela. A sala me olhava com aquela pena particular que se reserva a quem decepcionou todo mundo. Ela tinha terminado. A sala já tinha sua vilã. E foi quando eu me levantei. A cadeira fez um som ao ser puxada, um raspar agudo no chão de cerâmica. 40 pares de olhos presos em mim. Caminhei até o centro da sala, não até a mesa da frente, mas para o centro, onde todos pudessem me ver. Eu amo meu pai. Feliz aniversário, pai. Eu falava sério. A voz calma, mas precisava que todos na sala ouvissem a verdade, porque o que acabaram de ouvir não era tudo. A mão da minha mãe foi ao braço do meu pai, em um aperto de aviso. Comprei minha casa há 2 anos com meu próprio dinheiro, minhas economias, meu financiamento. Ninguém desta família contribuiu nem um centavo. Abri a bolsa e levantei a cópia da escritura. Esta é a escritura, meu nome, única proprietária. A sala ficou em silêncio. Não o silêncio educado de uma congregação, mas o silêncio sufocante de pessoas percebendo que estão no meio de algo maior do que uma festa de aniversário. Na quinta-feira passada, enquanto eu estava no trabalho, meus pais e meu irmão entraram na minha casa sem minha permissão. Kyle trocou as fechaduras da minha porta. Meu pai supervisionou. Minha mãe trouxe uma caixa de pertences das crianças e os colocou no meu quarto de hóspedes. Nenhum deles me perguntou nada. Nenhum deles tinha meu consentimento. Peguei meu celular. A gravação já estava pronta para ser mostrada. Caminhei até o aparelho de AV no canto, aquele que a igreja usa para apresentações do ensino dominical, e projetei meu celular na TV montada na parede. A sala inteira assistiu Gerald abrir a porta da frente. Kyle ajoelhou-se com uma chave de fenda. Dona carregou uma caixa pelo corredor. Marca de hora. Data clara como o dia. 40 pessoas prenderam a respiração por 12 minutos. Tia Linda baixou lentamente o copo de limonada. A boca do tio Steve ficou aberta. O pastor David ficou olhando para a tela sem se mover. O rosto do meu pai ficou branco novamente. O mesmo branco terrível. Minha mãe olhou para mim. Você está distorcendo tudo. Mantive meu olhar firme.
A câmera não distorce nada, mãe. O silêncio depois da gravação foi mais alto do que qualquer coisa que minha mãe já tivesse dito naquela sala. O pastor David se afastou da tela. Era um homem de fala mansa, cerca de 60 e poucos anos, óculos de aro fino, aquele tipo de voz que acalma as pessoas durante funerais. Mas a expressão no rosto dele agora era algo que eu nunca tinha visto. Geraldi, isso é verdade? Meu pai não disse nada. Sentou-se na cadeira dobrável, mãos sobre a mesa, olhando para o prato de papel à sua frente. O bolo atrás dele ainda estava inteiro. Feliz aniversário, escrito em glacê azul. Minha mãe tentou se justificar. Estávamos apenas olhando a casa para o Kyle. Estávamos tentando ajudar. Janete se levantou. Estava sentada perto da porta. Conhecia gente da igreja, participava de alguns almoços comunitários. Ninguém esperava que ela estivesse ali, e ninguém esperava que falasse. Eu estive lá ontem quando a polícia chegou. Dei um depoimento. Geraldi, Dona e Kyle chegaram à casa da Mira com um caminhão da UAU e tentaram mudar o Kyle para lá sem o conhecimento ou consentimento da Mira. Ela fez uma pausa. E Dona, você me disse pessoalmente na calçada que a Mira tinha concordado com isso. Isso era mentira. A sala se moveu de forma quase imperceptível. Eu podia sentir como uma maré se invertendo. Tia Linda, a mesma mulher que me enviou mensagem pelo alto-falante do Kyle dizendo que vergonha, se virou para minha mãe. Dona, você me disse que a Mira concordou. Os lábios da minha mãe se apertaram. Ela não respondeu. Você me disse que ela estava feliz com isso. Tia Linda continuou, a voz subindo. Enviei mensagens para essa garota. Mensagens terríveis. Porque você me disse que ela estava sendo difícil depois de já ter aceitado. Kyle se levantou. Pegou Liam e segurou a mão de Emma. Eu vou embora. Saiu pela porta lateral sem olhar para trás. Meu pai não se moveu. Ficou sentado na cadeira, como um homem esperando o chão se abrir sob seus pés. A festa não terminou com velas e cantorias. Terminou com as pessoas se levantando lentamente, pegando seus casacos e saindo sem se olhar. O bolo permaneceu na mesa, inteiro e intocado. Alguém apagou as luzes do teto. O pastor David acompanhou meus pais até o estacionamento. Não sei o que ele disse a eles. A semana que se seguiu foi silenciosa, do jeito que uma casa fica depois de uma tempestade. Não era paz, apenas ausência de barulho. Na segunda-feira, registrei formalmente a advertência de invasão na delegacia de Ridgewood. A oficial Reeves cuidou da papelada. Os nomes dos meus pais e do Kyle foram inseridos no sistema. Registro público. Em uma cidade de 9.000 pessoas, esse tipo de documento leva umas 6 horas para todo mundo no supermercado saber. Na terça-feira, o pastor David convocou Geraldi e Dona para uma reunião privada na igreja. Eu não estava lá e ninguém me contou o que foi dito. Mas no domingo seguinte, meus pais sentaram na última fila, em vez do lugar de sempre, no terceiro banco. Isso já me falou muito. Na quarta-feira, tia Linda me ligou. Chorou nos 4 primeiros minutos. Depois disse, eu devia ter te perguntado direto. Acreditei na sua mãe. Me desculpe. Agradeci a ligação. Não disse que estava tudo bem, porque ainda não estava. Na quinta-feira, Kyle enviou um pedido para um estúdio pelo Programa de Habitação Acessível do Condado. Ele se qualificou. Pela primeira vez na vida, ele preencheu a própria papelada. Na sexta-feira, minha mãe me enviou uma mensagem. Era longa, 4 parágrafos. Li cada palavra. Ela não pediu desculpas. Em vez disso, escreveu: você humilhou seu pai no aniversário dele, na frente da igreja, na frente da nossa comunidade. Espero que se orgulhe. Li uma vez e travei meu celular. Não, mãe. Vocês é que se humilharam. Eu só mostrei a sala. 2 semanas depois, meu telefone tocou às 20 horas de uma terça-feira. Número do meu pai. Quase não atendi. Alô? Ele pigarreou 2 vezes antes de falar. A voz soava diferente, mais fina, como a de um homem que não dormia bem há algum tempo. Não estou ligando para pedir desculpas.
Eu não sei como fazer isso. Eu só pensei que estava ajudando seu irmão. Ele perdeu a esposa. Perdeu a casa. Ficava no meu sofá toda noite assistindo TV até as 2 da manhã. E eu continuava pensando que, se ele tivesse um lugar de verdade, ele se acertaria. Seria o pai que aquelas crianças precisam. E minha casa seria a solução. Você tem 3 quartos, Mira. Eu conquistei esses 3 quartos, pai. Uma longa pausa. Eu ouvi a sua respiração. O som da TV ao fundo. Algum noticiário da noite. Relatório do tempo. Os sons da sala dos meus pais. O lugar onde eu nunca fui exatamente a prioridade. Eu sei, disse-lhe finalmente. Eu sei que você fez certo. Outra pausa, ainda mais longa desta vez. Pensei que você entenderia, porque você sempre foi a forte. Lá estava. A razão que sustentava toda a dinâmica da nossa família. Mira é forte. Mira aguenta. Mira não precisa do que o Kyle precisa. Dê ao Kyle, porque ele está lutando. Tirar de mim porque eu vou sobreviver. Ser a forte não é motivo para tirar de mim, pai. A respiração dele ficou irregular. Não estava chorando. Gerald Tovsin não chorava, mas havia algo perto disso, algo se pressionando por trás das paredes que ele construiu a vida inteira. Eu sei disso também. Eu te amo, pai, mas não posso confiar em você agora. Eu sei. A ligação terminou. Sem adeus, sem promessas, nada resolvido. Apenas 2 pessoas que se amavam e não conseguiam dizer isso sem que uma perdesse algo. Naquele fim de semana, sentei na mesa da cozinha e escrevi um e-mail. Enviei para o grupo da família no chat, o mesmo que minha mãe usava para espalhar a versão dela dos acontecimentos. Cada primo, cada tia, cada tio. Mantive curto, profissional, com o tipo de linguagem que uso em relatórios de projeto. Claro, direto, sem enrolação. Eu amo esta família. Sempre amei. Mas daqui para frente, estou definindo 3 limites que são inegociáveis. 1. Minha casa é minha casa. Ninguém entra sem minha permissão explícita e antecipada. 2. Não discutirei minha propriedade, finanças ou arranjo de moradia com ninguém desta família. Esses assuntos estão encerrados. 3. Estou aberta a reconstruir a confiança, mas confiança se reconstrói com ações, não palavras. Ouvi muitas palavras nas últimas semanas. Vou ficar atenta às ações. Li 2 vezes, apertei enviar, fechei o laptop. As respostas chegaram nos dias seguintes. Tia Linda respondeu com uma mensagem curta: entendi, Mira. Estou aqui se você precisar. Tio Steve mandou um emoji de joinha, o que, vindo dele, era praticamente uma ovação de pé. Prima Raquel mandou uma mensagem privada: para o que vale, eu ouvi toda a história com a Janete na igreja. Eu devia ter te ligado antes. Kylie respondeu no grupo. Uma palavra, ok. Pela primeira vez na vida, ele não discutiu. Algo havia mudado nele. Eu ainda não sabia o que, e não ia dar crédito por uma palavra, mas um ok de Kylie Tovsin, sem desculpas e sem culpas, foi um pequeno terremoto. Minha mãe respondeu 48 horas depois: isso é frio, Mira. Meu pai não respondeu, mas conferi. Ele também não deletou o e-mail. Fechei o laptop e fiz o jantar: frango, batatas assadas, vagem. Uma refeição para uma. Minha refeição, na minha casa. No sábado seguinte, Janete apareceu na minha porta com um coblher de pêssego ainda quente do forno. Você lidou com isso melhor que a maioria dos advogados que conheço, disse, me entregando o prato. E eu conheço muitos advogados. Ri. Foi estranho. Meu rosto precisou se lembrar de como comíamos coblher na minha varanda. Ela me contou sobre os planos do jardim de rosas para a primavera. Eu contei sobre o projeto do muro de contenção que estava gerenciando no trabalho. Coisas normais, pequenas coisas, o tipo de conversa que acontece entre pessoas que passaram por algo juntas e decidiram, sem precisar dizer, seguir em frente. Na terça-feira à noite, alguém bateu à porta. Era a senhora Henderson. Diane estava na minha varanda, segurando uma garrafa de vinho e com expressão nervosa.
Só quero que você saiba que contei à minha filha sobre o que aconteceu. Ela estava passando por algo parecido com os sogros. Eles a pressionavam sobre a casa desde o divórcio. Ela estendeu a garrafa de vinho. Pediu que eu agradecesse a você por quê? Por ter se colocado de pé. Disse que não achava que as pessoas realmente faziam isso. Peguei o vinho. Diga a ela que fazem. Na manhã seguinte, encontrei um cartão na minha caixa de correio. Sem selo. Entregue pessoalmente por Sofia e Marco Martinez. Respeite sua casa, suas regras. Estamos felizes por você ser nossa vizinha. Colei na geladeira com um ímã. Naquela noite, sentei na varanda. O ar estava frio, mas trouxe um cobertor e meu café, e fiquei lá até as luzes da rua acenderem. Pela primeira vez em semanas, não olhei o celular para ver se meus pais tinham ligado. Não atualizei o grupo da família. Não ensaiei argumentos na cabeça. Apenas sentei ali, na minha varanda, respirando em frente à minha casa. Se passaram 3 meses. Kyle manteve o estúdio. Ele não amava o lugar, 18 metros quadrados, uma cozinha do tamanho de um armário e vista para o estacionamento atrás de uma lavanderia. Mas era o primeiro contrato de aluguel só no nome dele. Primeiro cheque de aluguel saindo de uma conta bancária só dele. Arrumou um emprego na oficina Cartwright, na Route 9. Não trocava óleo de luxo, nem consertava freios caros, nem fazia alinhamento de pneus, mas ele aparecia todos os dias, 5 dias por semana, 4 semanas seguidas, depois 8, depois 12. O chefe dele, Dali Cartwright, contou a alguém na loja de ferragens que Kyle era o funcionário mais confiável que ele tinha há anos. A notícia se espalha em Ridgewood. Chegou até mim pela Janete. Ritter percebeu e começou a deixar Kyle buscar Emma e Lia nas sextas à noite, em vez de sábado de manhã. Uma noite extra a cada 2 semanas. Kyle comprou para eles um beliche em uma loja de usados na Franklin. Montou sozinho, o que, segundo Ritter, era a primeira vez. Minha mãe nunca pediu desculpas, mas parou de me mandar aqueles longos textos cheios de culpa. O grupo da família ficou silencioso. Sem pedidos de oração, sem apresentações públicas. O silêncio não era perdão, mas era ausência de ataque. Eu aceitei. Meu pai me enviou uma foto em fevereiro. Sem legenda, sem mensagem, apenas uma foto de uma estante de madeira que ele havia construído na garagem. Encaixes de cauda de andorinha, verniz de nogueira, 3 prateleiras. O tipo de trabalho que ele fazia antes de sentir dores nas costas. Ele era construtor. Eu era construtora. Nunca tínhamos falado sobre isso, a coisa que compartilhávamos, que nos fazia iguais. Não respondi na hora, mas guardei a foto. Tia Linda me convidou para almoçar na semana seguinte. Primeira vez que um membro da família, fora dos meus pais, procurou voluntariamente. Perguntou como eu estava. De verdade, escutou. É domingo à tarde, em março, aquele tipo de dia em que o inverno está quase acabando, brigando com a primavera, e a luz entre as árvores é suave e paciente. Estou sentada na minha varanda, a mesma que repintei no verão passado. O café na minha caneca ainda está quente. A câmera acima da porta da frente pisca sua pequena luz azul, fazendo o que sempre faz, observa, grava, mantém o controle. A porta está trancada. Sempre está agora. Antes isso me deixava triste. Hoje só me deixa alerta. Eu costumava achar que ser amado significava ser necessário. Que se eu fosse útil o suficiente, confiável o suficiente, invisível o suficiente, finalmente eles me veriam. Reorganizei toda a minha vida em torno dessa crença. Trabalhei mais, pedi menos, guardei tantas vezes a minha própria voz que cheguei a esquecer como soava quando não estava pedindo desculpas. Eles não me viam. Viam um recurso, um quarto extra, um plano B, uma filha que superaria tudo porque sempre superava. Então, parei de superar. E comecei a ser honesta. Não vou dizer que tudo está resolvido. Minha mãe não liga há 6 semanas. Meu pai envia fotos de projetos de marcenaria e nunca escreve uma palavra. Eu e o Kyle trocamos mensagens nos feriados, curtas, educadas, cautelosas. Não somos inimigos, apenas não somos mais o que éramos. E eu não sou mais quem eu era.
Se sua família está pedindo para você se encolher para que outra pessoa cresça, isso não é amor. Isso é imobiliário. E você não é uma casa para ser dada. Esta é minha varanda, meu café, meu domingo silencioso. Esta é a minha casa. Essa é a minha história. Ou pelo menos a parte que estou pronta para contar. Se você chegou até aqui, já sabe como é essa sensação, a sensação de se escolher acima do plano que outra pessoa tinha para você. Tenho uma pergunta: qual limite você gostaria de ter estabelecido antes? Conte nos comentários. E se você quiser mais histórias como essa, sobre pessoas que se escolheram quando ninguém mais o faria, confira a descrição abaixo. Tem uma coleção inteira esperando por você. Obrigada por estar aqui. Significa mais do que você imagina.